Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 1º de abril de 2024, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Memórias de um Suicida. Vamos fazer a nossa prece de gratidão, mas antes vamos lembrar que nós estamos no capítulo 5, intitulado O Reconhecimento. Então vamos fazer a nossa prece. Eu vou pedir para a nossa irmã Claudinha fazer a nossa prece de gratidão. Senhor Jesus, reunidos fraternalmente, Mestre, nos colocamos como aprendizes, como estudantes, desejosos, Senhor, do Teu conhecimento, da Tua palavra, da Tua luz, que atravessa a história de tantos irmãos no livro Memórias de um Suicida. Que os exemplos, as histórias, os aprendizados de cada irmão, a dor experienciada por cada um deles, nos seja, Senhor Jesus, oportunidade de crescimento, oportunidade de exercício do amor, oportunidade de fortalecer o nosso olhar para o outro, para o próximo, com amor, com solidariedade. Que os ensinamentos, Senhor, dos nossos irmãos, tanto no Vale quanto no Hospital Maria de Nazaré, tragam, Senhor, para a nossa vida mudança, reforma, transformação. Fica conosco, Jesus, agora e sempre. Que assim seja. Vamos então retomar esse momento doloroso. Eu digo que é uma cirurgia na alma, né, o que eles estão vivendo. Então, voltando ao nosso último parágrafo, ele diz assim, ignora-se justamente no cultivo desses dons que reside o segredo da obtenção perfeita dos ideais mais caros que acalente, dos sonhos venerados que suspira concretizar, e mais, que desprezando o ser divino que em si palpita, o qual é ele próprio, é o seu espírito imortal, descendente que é do Todo-Poderoso, dá-se voluntariamente à condenação pela dor, resvalando pelos ominosos, abomináveis desvios da animalidade, quiçá do crime, os quais necessariamente arrastarão a lógica das reparações, das renovações e experiências dolorosas nos testemunhos da reencarnação. Quando mais suave se tornaria a jornada ascensional, se meditasse prudentemente, procurando investigar a própria origem, o futuro com que lhe compete alcançar. Então vamos continuar na leitura da fala, dos comentários do instrutor Romeu. Foi essa fatal ignorância que vos impeliu à desoladora situação em que hoje vos afligis, meus caros irmãos, mas a qual nosso fraterno interesse, inspirado no exemplo do Divino Cordeiro, tentará remediar, não obstante só o tempo e os vossos próprios esforços, em sentidos opostos aos verificados até agora, serem indispensáveis, como a mais acertada tentativa em prol da recuperação que se impõe. Como vedes, destruístes o corpo material, próprio da condição do espírito reencarnado na terra, o único que teimáveis reconhecer como absoluto padrão de vida. No entanto, nem desaparecestes como desejáveis, nem vos liberastes dos dissabores que vos desesperavam. Viveis ainda, vivereis sempre. Vivereis por toda a consumação dos evos uma vida que é imortal, que jamais se extinguirá dentro do vosso ser, jamais deixando de projetar sobre vossa consciência o impulso irresistível para a frente, para o mais além. Porque quando você
decide o suicídio, você quer fugir de uma dor, você quer fugir de um sofrimento, você não quer passar por um sofrimento. Então, o propósito do suicídio é se afastar de uma dor, seja ela uma dor física, material ou uma dor emocional. E quando ela comete o suicídio, ela tem a certeza que tudo aquilo vai acabar. E aí, para surpresa dela, a ideia da morte, ou seja, deixar de pensar, deixar de existir, de ficar dormindo, não existe. Ele se depara segundos depois, olhando para tudo, e agora com dores muito maiores. Então, quando ele fala, viveis e viveis ainda, vivereis sempre, vivereis por toda a consumação dos erros, ou seja, da eternidade, porque a gente nunca vai morrer. Quando é que a gente quer fugir da gente mesmo? Quando a gente carrega muita culpa. Quando a gente faz coisas que a gente se arrepende. Aí a gente quer fugir, né? A gente quer deixar de existir. Então, que nós possamos sempre termos atitudes que a gente não venha se arrepender. Termos atitudes que a gente não se envergonha do que fizemos. E isso tudo é resultado do convite que Jesus faz. Se nós começarmos a seguir os exemplos do Cristo, a gente não vai ter por que querer deixar de existir ou querer não existir, não viver, não pensar. É que sois a candeia de valor inestimável, fecundada pelo foco eterno, que entorna de sua imortalidade, por sobre toda a criação que de si irradiou, concedendo-lhe as bênçãos do progresso através dos erros da eternidade, até atingir a plenitude da glória na comunhão suprema do seu seio. Esse parágrafo dele aqui, olha, é que sois a candeia. O que é a candeia? Ela ilumina. Lembra lá do Evangelho, né? Não se coloque a candeia embaixo do... A luz de um valor inestimável. Então, o papai não nos fez para a gente ser destruído, para a gente deixar de existir. Ele nos fez para iluminar. Essa luz não se apaga. Fazei brilhar a vossa luz. Jesus pensa, você já é uma luz, você só falta fazê-la brilhar. Fazei brilhar a vossa luz. O propósito de Deus para com cada filho dele é muito grande. É que sois a candeia de valor inestimável. Fecundado pelo foco eterno. Então imagina, nós fomos fecundados pela luz maior. Quem é a luz maior? Deus. Que entorna, né, que derrama da sua imortalidade por sobre toda a criação. Deus é mortal? Não. Ele é imortal, logo nós também. Porque, na verdade, quando a gente fala da eternidade, né, se a gente pegar a etimologia, é aquilo que não teve começo nem fim. Então, não nos cabe a palavra eterno, mas cabe imortal. Teve começo, mas nós não teremos fim. Porque nós somos espíritos. Não acaba. Mas Deus é eterno. Deus é eterno, porque nem teve começo e nem tem fim. Concedendo-lhe a nós, né, concedendo-lhe as bênçãos do progresso. Bênçãos do progresso. Gente, em cada reencarnação a gente progride. Porque, meus irmãos, para pensar que nós possamos sair da fila de pedinte e possamos entrar na posição de ajudar os pedintes. Pedintes morais. Então, quantas vezes nós estamos só na condição de pedintes? Então, que eu possa me fortalecer, que eu possa aprender, que eu possa me tornar um sol na vida de muita gente. Foi para isso que nós fomos criados. Então, fazei brilhar a vossa luz. Concedendo-lhe as bênçãos do progresso através dos erros da eternidade, até atingir a plenitude da glória na comunhão suprema do seu seio. Seio de quem? De Deus. Nós não fomos criados simples e ignorantes? Fomos, não fizemos
fizemos um caminho, um percurso enorme até chegarmos à condição de espírito, e agora nós estamos aprendendo a humanidade, saindo da animalidade, aprendendo a ser humano, a ser um humano. Nós estamos aprendendo a humanidade. E quando nós aprendermos totalmente a humanidade, aí nós vamos chegar na espiritualidade, na angelitude. Mas antes de eu chegar lá, eu tenho que me aprender a ser um humano. Então, as lições que o nosso Senhor Jesus nos trouxe não foi para sermos um Cristo, foi para sermos humanos. Ao ponto dele falar: um novo mandamento vos dou, amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Você não precisa fazer faculdade para aprender isso. E não precisa decorar. É só amai-vos uns aos outros. Esse mandamento é o mandamento da humanidade. Então imagina um ambiente, uma sociedade onde existe essa lei, esse mandamento: amai-vos uns aos outros. Mudaria tudo? Isso aqui viraria um paraíso? Sem dúvida. Então, nosso propósito de evolução realmente é chegarmos lá, a sermos um dia um Cristo. Por isso que Jesus é o modelo e guia da humanidade. Aí eu fico aqui preocupado com o que mesmo, hein? Quais são as minhas conquistas? Eu estou correndo atrás do que mesmo? Quando é que eu vou começar a ter uma visão? Por isso que ele fala, olha para o futuro, a ter uma visão ampla. Gente, eu vim aqui não foi para brincar de casinha, de carrinho, de títulozinho, não. Eu vim foi para eu crescer. Eu quero chegar à minha posição de Cristo. Eu quero um dia poder amar uma humanidade inteira, tomar conta de uma humanidade inteira. Então, gente, isso quer dizer o quê? Que nós temos um percurso muito grande ainda pela frente. Eu não posso ficar marcando passo com coisas tão pequenas. O que mais, Wesley? Vamos lá. O que contemplar em vós mesmos, neste momento inesquecível e solene para vós, a refletir-se da vossa mente impressionada com os acontecimentos sensacionais que vos dizem respeito, de certo marcará etapas decisivas na trajetória que insofismavelmente desenvolvereis através do porvir. De agora em diante desejareis, certamente, aprender algo a respeito de vós mesmos, pois a verdade é que tudo desconheceis a respeito do ser, da vida, da dor e do destino, malgrado os pergaminhos que ostentáveis com galhardia na terra, malgrado as distinções e honrarias que tanto assentavam as vossas insulas vaidades de homens divorciados do ideal divino. Professor extremamente intelectual, né? Ele foi que cortou os pulsos, lembra disso? Porque ele estava com tuberculose, então ele não quis passar pela enfermidade e acabou ali acelerando. Então agora a gente diz assim, eles já sofreram bastante, né? E agora ele está revivendo tudo isso, o que antecedeu o próprio suicídio. Então não é que ele está pegando uma pinça e mexendo numa ferida aberta, não, fazendo com que ele mergulhe, reveja, repense e tire as lições necessárias. Para quê? Para não repetir mais uma vez. Porque ele não vai reencarnar de novo? Vai. O que contemplais em vós mesmo, neste momento inesquecível e solene para vós, que é reviver tudo, a refletir-se da vossa mente impressionada com os acontecimentos sensacionais que vos dizem respeito, de certo marcará etapas decisivas na trajetória que insofismavelmente desenvolvereis através do futuro. De agora em diante, desejareis certamente aprender algo a respeito de vós mesmos, pois a verdade é que tudo desconheceis a respeito do ser. Então ele sabia muito para fora, para dentro ele não sabe nada.
Ele era excelente na dialética, ele era excelente no conteúdo acadêmico, mas de si, nada. Tanto é que quando ele se viu frente a uma dor, a uma enfermidade, ele não teve maturidade para viver aquilo. E quantos não somos nós assim, gente? Vazios por dentro, sem nenhuma maturidade espiritual, sem nenhuma maturidade emocional. Quando a coisa sai do jeito que a gente não quer, né? A coisa foge ali daquele nosso controle, a gente se destrambelha todo, a gente se desespera. E aí quando a coisa, porque pode acontecer só com o outro, comigo nunca pode acontecer. Só o filho do outro pode morrer, só o filho do outro pode adoecer, só a mãe da outra pode partir, só o outro... Não, isso também vai acontecer comigo. E aí, como é que eu vou me portar frente a isso? Eu tenho me preparado para isso? Ou tudo que eu penso é uma vida maravilhosa, sem problemas, sem dificuldades? Diz, ai tia, mas não seria pessimismo nosso? Gente, a gente tem que pensar nisso. Eu estou num planeta de provas e expiações. E eu tenho que me preparar para isso. Eu tenho que pensar nisso, eu tenho um dever de pensar nisso. De agora em diante, desejarei certamente aprender algo a respeito de vós mesmo, pois a verdade é que tudo desconheceis a respeito do ser, da vida. Você nem sabe quem é o ser, você nem sabe o que é a vida, você nem sabe o que é a dor e você não sabe o que é o destino. Malgrado os pergaminhos que ostentáveis com galhardia, né, com valor na terra, porque às vezes nós nos envaidecemos muito da mediocridade do que sabemos. Malgrado os pergaminhos que ostentáveis com galhardia na terra, malgrado, né, as distinções e honrarias que tanto assentavam as vossas insulsas, né, sem graça, vaidades de homens divorciados do ideal divino. Achei isso tão forte. Homens divorciados do ideal divino, né? Do ideal, da forma divina, do jeito divino, do esforço que devemos realizar para chegarmos ao ideal que Deus organizou para todos nós. Gente, querendo ou não querendo, quem é dono da vida é Deus. Não é do jeito que a gente quer, é do jeito que Ele quer. Foi Ele que fez a vida. O corpo é nosso? Não, o corpo não é nosso. O corpo é um empréstimo que nós teremos que prestar conta do que fizemos do corpo. Ele deu a vida. Só Ele pode tirar. Reanimado pelos sábios distribuidores de energia magnéticas, Belarmino voltou ao lugar que ocupava na assistência, enquanto outro paciente subiu ao estrado, né, palanquezinho ali tablado, para novo exame demonstrativo. Voltava, porém, refletindo no semblante, antes abatido e carregado, uma como aleluia, né? Um canto de esperança. Ao sentar-se ao nosso lado, apertou-nos furtivamente as mãos, exclamando: Sim, meus amigos, eu sou imortal. Acabo de positivar, sem sombra de dúvida, em mim próprio, a existência concreta do meu eu imaterial, do ser espiritual que neguei. Nada sei, nada sei. Cumpre-me recomeçar os estudos, mas só aquela certeza constitui para mim uma grande conquista de felicidade. Eu sou imortal, eu sou imortal. Porque até esse momento ele estava em dúvida, né? Ele não conseguia processar que o suicídio tinha verdadeiramente acontecido e que ele estava no mundo espiritual. Então, reviver tudo conscientemente fez ele dizer agora, realmente eu sou um espírito, eu realmente morri e eu estou aqui, logo sou imortal. Nos dias subsequentes, durante as mesmas reuniões, fomos levados a examinar com minúcias penosíssimas
os atos errôneos praticados no transcurso da existência que havíamos destruído, observando o emaranhado de prejuízos morais, mentais, educativos, sociais, materiais, que nos arrastaram ao detestável resultado a que chegáramos. Assistidos pelos mentores pacientes, retroagimos com o pensamento até a infância e voltamos sobre os próprios passos e, muitas vezes banhados em copioso pranto e invariavelmente desapontados, confessamo-nos os próprios autores dos desenganos que nos abateram nos bucões, no redemoinho do suicídio. Como agíramos mal no desempenho das tarefas diárias que a sociedade impunha. Como nos portáramos selvagemente em todas as horas, não obstante o verniz de civilização de que nos jactávamos, de que nos gabávamos. Olha esse processo de autoavaliação, E a gente para aqui, a gente lendo isso aqui, e nós? E nós? E nossa vida? E o nosso cotidiano? Foi o evangelho de ontem, O nosso sofrimento, como estamos? Quantas vezes a gente retarda o nosso processo de evolução por causa de picuinhas, por causa de coisas tão pequenas? Quais são os nossos valores? O que nós valorizamos? Olha aqui o Belarmino, um homem tão vaidoso, Professor, achando que era um ser mais inteligente, achava muito bonito ser discípulo de Conte. Então, quanta vaidade envolvida, e ele de repente se percebe agora um homem vazio que ignora totalmente a sua realidade espiritual. Integrando a arrepesa falange, ou seja, arrependida falange, muitos haviam patenteado o fruto nefasto da escassa educação moral obtida nos lares destituídos da verdadeira iluminação cristã. Jovens que, apenas saídos da adolescência, haviam tombado inermes ao primeiro choque com as contrariedades comuns à existência terrena, preferindo a aventura do suicídio completamente faltos, carecidos de ideal, carecidos de senso, carecidos de respeito a si mesmo, carecidos à família e a Deus. As desgraças por eles encontradas, além do suicídio, eram como terrível atestado, pavoroso libelo, acusação, contra a irresponsabilidade dos pais ou responsáveis por eles à face de Deus. A prova infamante da desatenção com que se portaram, deixando de diligenciar, empenhar-se, sólida edificação moral em torno deles. Para tais casos, soubemos que severas contas deveriam prestar futuramente às soberanas leis. Quem, gente, que vai prestar soberanas contas perante a lei? Os pais. Lembra que eu vou responder perante a educação que eu dei ao meu filho. Estava conversando com o nosso querido Maurício, ele disse: tia, tem um estudo no livro Libertação que vocês fizeram? Fala pra gente, rapidinho. O penúltimo capítulo, 19, que fala da mãe, que estava desencarnada, que auxiliou a filha, que estava extremamente obsediada, E aí no capítulo final ela se encontra a filha num desdobramento, encontra a mãe, e aí começa a conversar, e a mãe conversa com a filha sobre tudo o que passou, sobre a responsabilidade da encarnação, e fala que vai encarnar novamente agora como filha. E ela pede, para que a filha dela agora não a trate mais como uma princesinha, como uma boneca, que seja firme, que não cometa os mesmos erros que ela havia cometido anteriormente, porque ela ia voltar para a carne, apesar de lá ser o espírito que ajudou, auxiliou, ia ter o véu do esquecimento. E que ela poderia voltar a ter todas aquelas paixões, e a mãe precisava ser firme com ela para não cometer o mesmo erro de antes.
que é onde a gente muito falha na nossa educação. Essa educação super protetora, tratar filho, espírito reencarnado como se fosse bonequinha. Resultado da educação, cheio de mimos, cheio de dá tudo, não frustra nunca. Mamãe, eu queria isso, toma. Papai, eu queria isso, toma. Vovó, eu queria isso, toma. O que você está ensinando para essa criança? Que ela vive no mundo rosa. Só que ela vai chegar na fase adulta, ou até mesmo na adolescência, ela vai ficar frente a frente com uma frustração. Só que ninguém ensinou para ela que o mundo frustra. E aí? Então, muitos casos do suicídio é essa falta de coragem, de força para aprender a lidar com o não da vida. Então, o que a pessoa quer fazer? Fugir. Então, faz parte do processo educacional? Não. Avô e avó é para brincar com o neto. A responsabilidade da educação não é sua, só se não existir mãe e pai. Não tire essa responsabilidade. A responsabilidade é deles. E aprenda, a dificuldade ensina e ensina muito mais do que as facilidades. E come-se. Então, hoje nós já estamos vivendo um preço muito alto, porque nós educamos os nossos filhos assim, eu quero dar para eles o que eu não tive. E aí tá aí o preço. Nós, com 17 anos, já trabalhávamos. Pode perguntar aqui do povo mais velho, que idade começou a trabalhar? O povo acima de 50 anos. Né, Claudinha? E hoje, o que nós vivemos em sociedade? Adultos ainda sugando pais dentro de casa. Ou seja, os pais já estão sofrendo as consequências das atitudes da educação. Porque já é o resultado do que nós fizemos. Então é muito sério. Por isso que ele diz aqui que os pais irão responder também. Olha só. Dos pais o responsável, por eles a face de Deus, a prova infamante da desatenção com que se portaram, deixando, eu estou repetindo, de diligenciar, de empenhar-se sólida edificação moral em torno deles. Aqui eu parei, em torno de quem? Os filhos. Para tais casos, soubemos que severas contas deveriam prestar futuramente às soberanas leis os descautelosos, imprevidentes, pais que permitiram asas às perniciosas inclinações dos filhos sem tentar corrigi-las, favorecendo assim ocasiões aos desequilíbrios desesperados de que o suicídio foi o lógico resultado. Então, os pais respondem? Vão responder. Depois de tão complexos exames, voltávamos a novas reuniões a fim de aprendermos como, de preferência, devíamos ter agido para evitar o suicídio. Olha aí o processo de reaprender. Olha que interessante, né, Claudinha? Depois de tão complexos exames, voltávamos a novas reuniões a fim de aprendermos como, de preferência, devíamos ter agido para evitar o suicídio. Gente, isso aqui é comportamento. Faz uma anamnese, né? Vai lá, mergulha. Vai até o fundo do poço, vê tudo. Faça uma autoavaliação, verifique os erros. Verifique o resultado. Ok? Agora vamos refazer tudo. Porque o que nós fazemos? Não deixa que eu vou resolver tudo. Qual é o maior problema dos pais hoje? Deixa que eu resolvo tudo. Se os filhos não sofrerem as consequências das suas escolhas, das suas atitudes, se tiver sempre papai e mamãe para passar a mão na cabeça, o filho não vai chorar, a filha não vai chorar, você não vai chorar. Agora. Mas vai chegar uma hora
que você não vai poder ajudá-lo. E você vai ver essa criatura sofrendo as consequências das atitudes que você lá atrás, como pai e mãe, não soube corrigir. E você não vai poder fazer nada. Depois de tão complexos exames, então, voltávamos a novas reuniões, repetindo, a fim de aprendermos como de preferência devíamos ter agido, ou seja, refaça novamente. Vamos pegar o Belarbino. Descobriu que estava com tuberculose. Estava com tuberculose. Então, qual seria o seu comportamento? Como você deveria ter agido? Refaça a história. Porque, gente, isso é impressionante. Você está ensinando para si mesmo. Isso está gravado. Você está ressignificando. Você está reprogramando. Porque qual foi a lição que ficou fixada na mente dele? Doença, suicídio. Pronto. Isso está fixado. Opa, vamos refazer isso daí? Vamos vamos refazer essa história, vamos ter consciência de tudo isso, do mal que a tua escolha fez e vamos ver como é que você deveria ter feito. Assim somos nós. O que Santo Agostinho pede? Questão 919. Eu preciso chegar no mundo espiritual para fazer isso que eles estão fazendo? Nós já não temos subsídios o suficiente numa encarnação só de escolhas erradas que fizemos e que pagamos um preço muito alto? Vocês têm já isso? Eu tenho. Coisas que a gente fez e que a gente já pagou e às vezes paga um preço muito alto por ter feito. Será que eu não consigo tirar material daí para eu me tornar um humano melhor? Ou será que mesmo apesar desse resultado eu continuo fazendo as mesmas coisas? Então, para isso, questão 919, eu tenho que chegar no finalzinho da noite, eu tenho que passar limpo o meu dia, rever os meus erros, refazer mentalmente, poxa, eu não deveria ter feito aquilo. Eu deveria ter agido assim. Então você ensina, refaça. Poxa, como espírita cristã, estudando do jeito que eu estou estudando, a minha atitude deveria ter sido essa. Refaça a história. Pronto. No dia seguinte vai começar. Se a vida te trouxer a mesma experiência que normalmente ela traz, você já sabe qual é a sua atitude perante aquela situação. Porque você reprogramou a sua mente. É o que eles estão fazendo aqui. Psicologia pura, gente. Psicologia comportamental. Se eu não treinar, como é que eu vou acertar? Se eu não me programar, como é que eu vou realizar? Então eu tenho que me programar. Quando eu estiver frente a frente com aquela pessoa desagradável, eu vou fazer isso. Para finalizar, gente, quais deveriam ter sido os atos diários? Olha, gente, que aula! Os empreendimentos, se não nos afastáramos do raciocínio inspirado no dever, na fé em nós mesmos e no paternal amor de Deus. Em vários casos, a solução para os problemas que abriram as portas para o abismo encontrava-se a 2 passos de distância do sofredor. Porque às vezes hoje, agora eu não consigo, 3 horas depois eu consegui. Surgiria o socorro enviado pela providência ao seu filho bem-amado, dentro de alguns dias, de poucos meses, bastando somente que o filho amado, este se encorajasse para a diminuta espera, em glorioso testemunho de vontade, testemunho de paciência e coragem moral.
que para enfrentar a tuberculose, naquela época sem cura, você precisa ter o quê? Coragem moral. Necessária ao seu progresso espiritual. Então, concluímos com decepcionante surpresa que fácil teria sido a vitória e até a felicidade se buscáramos no amor divino a inspiração para os ditames da existência que desgraçadamente destruíramos. Denso hoje, né? Porque está falando a cada um de nós, né, gente? Falando da vida. Por isso que esse livro é bom. Esse livro, eu digo que é uma evangelização. Então, que a gente possa sempre parar, pensar antes de qualquer atitude. Foi bom? Eu quero falar de novo. Se está no texto, é porque é para gente. Então, de novo, ele fala nos atos diários e ele fala de novo no dever. Então, a nossa falha, as nossas quedas, não são em coisas grandiosas. São nos nossos deveres. E ele não está falando aqui os deveres da vida, os deveres da matéria, os nossos deveres morais. Então, a pergunta que fica é: em que dever moral eu estou falhando? Vamos, então, envolver a nossa irmã Carla, que irá fazer a nossa prece de gratidão. Lembrando, você que está acompanhando em casa, de acompanhar a oração e de vibrar por aquele ente querido que você conhece, que saiu da terra através do suicídio. Vamos orar? Mãe Santíssima, mais uma vez te agradecemos a oportunidade do estudo, do trabalho, do aprendizado. Ajuda-nos a confiar um pouco mais, a termos um pouco mais de perseverança, um pouco mais de fé nas promessas que teu Filho fez, que estará conosco todos os dias até o fim e que isso nos sustente nas horas difíceis, nos momentos em que não conseguimos raciocinar direito, nas nossas provações. Ajuda-nos, Mãe, a permanecer fiéis a teu Filho, sabendo da presença dele, sempre prodigiosa em nossa vida, um minuto mais, um tantinho mais, podendo nos recolher na oração e confiar nele e nos amigos espirituais. Te agradecemos mais uma vez essa oportunidade de estudo e trabalho. Fica conosco hoje e sempre, que assim seja.